Emma viveu em um orfanato durante os únicos 11 anos de sua vida, e junto com Norman e Ray. São considerados gênios entre os demais colegas. Sua mamãe, gostosa, Isabella, cuida de todos com um sorriso no rosto. Eles podem estar comendo refeições quentes juntos todos os dias. Mas, como logo descobrirão, este não é um orfanato comum. E eles são, na verdade, as refeições sendo preparadas. Eles são testados rigorosamente como robôs toda semana por horas e, como sempre, Norman, Ray e Emma obtêm as pontuações perfeitas. Connie acha que definitivamente falhou no teste de hoje, como sempre, mas pelo menos hoje é o dia em que finalmente conhecerá seus pais adotivos. Antes de finalmente se mudar para sua nova casa. Connie tentou se despedir de todos, mas acabou chorando antes de partir. Isabella a acompanhou até sua nova casa. E assobiou a mesma melodia que sempre fazia depois que sua mãe partia. Emma queria limpar a bagunça, mas viu que Connie havia esquecido seu precioso coelhinho ali. Então ela começou a correr para descobrir o que fazer. Ray disse a ela que ela ainda conseguiria se corresse. Então Norman foi junto para apoiá-la na escuridão. Eles chegam ao portão misterioso que viram ao longo de suas vidas. E entram até se aproximarem de um caminhão. Emma tenta procurar Connie. E eventualmente decide verificar a traseira do caminhão. No entanto, o que ela vê choca cada centímetro dentro dela. E Norman vem dar uma olhada. Ele reúne coragem e, quando espreita, sua mente se quebra. A visão de Connie, uma pessoa que eles chamavam de família, os destrói. Eles ouvem a voz de um velho. E correm para trás do caminhão para se esconder, esgueirando-se por baixo para se proteger. Eles continuam conversando e Emma dá uma espiada, vendo criaturas de aparência demoníaca andando por perto. Norman e Emma fazem tudo ao seu alcance para ficarem quietos. Mas os demónios pegam Connie. E a colocam dentro de um recipiente criogénico, chamando-a de mercadoria valiosa. Ela é carne humana de alta qualidade. Feita exclusivamente para os ricos. Ultimamente, os demónios têm recebido crianças de 6 anos de baixa qualidade. Mas em breve receberão as pontuações perfeitas e perguntam a Isabella se eles estão prontos para o envio. Isabella diz a eles que estarão prontos em breve, mas um dos demónios percebe que algo está errado. E olha embaixo do caminhão. No entanto, Emma e Norman conseguiram fugir nos últimos momentos possíveis. E Emma se pergunta se eles viveram toda a sua vida apenas para serem jogados fora como comida. Os demónios entregam o brinquedo à mãe. E Ray pergunta a eles como foi a viagem. Norman afirma que eles não conseguiram chegar e eles vão para o quarto deles. Lá dentro, Norman diz a Emma para escapar com ele, mas Emma não pode fazer tal coisa. As outras crianças aqui são sua família. E ela não quer que nenhuma delas morra. Norman entende o quão doloroso isso pode ser e tenta confortá-la. No dia seguinte, depois que o almoço foi servido, Emma encara sua mãe calma, que sorri como se nada tivesse acontecido. Norman chega. E tenta lembrar Emma de continuar sorrindo. Ele já discutiu seu plano com Emma. Eles sabem que sua mãe provavelmente encontrou o coelhinho. Então ela sabe que alguém entre eles descobriu a verdade. Para manter seu conhecimento em segredo. Eles devem fingir que não conseguiram ver nada na noite passada. Norman também percebeu que é uma razão para eles ainda não terem sido enviados. Os demónios provavelmente se importam com as pontuações perfeitas. Porque querem que os melhores cérebros se desenvolvam mais. Mas eles nunca mantêm uma criança com mais de 12 anos. Julgando por suas descobertas, eles percebem que o envio mais cedo provavelmente será no dia do 12º aniversário deles. Que é em 2 meses. Dentro da floresta, Norman e Emma tentam desenhar um mapa deste lugar. Já que os demónios estão sempre guardando o portão ou ele está fechado, eles decidem investigar a floresta. Depois de um tempo correndo pela floresta, eles eventualmente descobrem uma parede gigante em seu caminho. Norman tenta subir na árvore, mas escorrega e racha a bunda. Então Emma sobe em seu lugar. Quando ela olha para fora, tudo o que ela pode ver é uma parede de 3 metros de espessura e mais floresta no horizonte. Por causa de sua lisura, eles não conseguem escalá-la, mas se tivessem alguma corda, seriam capazes de escapar. Eles ouvem os sinos tocando. E correm de volta antes que sua mãe fique desconfiada. No entanto, uma das crianças mais novas chega. E diz que Nayla está desaparecida. Isabella pega uma bússola, dizendo à criança que ela encontrará quem está desaparecido. E entra na floresta. Um tempo depois, ela volta em Norman e Emma percebem que ela sabe suas localizações exatas. Tudo isso foi apenas para mostrar às crianças defeituosas que ela pode rastreá-las usando seu dispositivo de rastreamento. E ela passa por eles. Ray vê tudo isso, mas guarda para si.
Norman planeja conseguir corda. Mas Emma está preocupada que possa haver câmaras observando-os também. No entanto, Norman não encontrou nenhuma câmara e ele tem procurado por elas mais do que ele procurando por Kira, o quê? Don chama por Norman porque o relógio não está funcionando. E Emma encara o quadro e chora por Connie. Depois de consertar o problema, Norman encontra Isabela olhando com olhos brilhantes para Emma, perguntando a ela por que ela não tem estado tão alegre ultimamente. Depois de alguns momentos de olhares frios, Emma entra no personagem e diz que está apenas triste desde que Connie partiu. Ray vem avisar a todos que o jantar foi preparado. E Norman usa essa chance para afastar Emma. Enquanto caminham, no entanto, Isabela pergunta a eles se eles foram ao portão ontem. Mas Norman afirma que eles estavam muito ocupados brincando de pega-pega para ir lá e quebrar as regras. Isabela diz que está tudo bem, desde que eles não tenham ido, e eles descem as escadas. Emma desmaia de todo o estresse intenso que estava sofrendo. E quando Norman tenta dar a mão para ela se levantar, ele também está tremendo, mas Emma se levanta e eles ficam determinados a fazer isso. Enquanto eles saem, Ray observa-os. Naquela mesma noite, Norman procura coisas para usar como corda e pega uma toalha de mesa. Eles passam o dia seguinte criando a corda e escondendo-a. Mas eles ainda não descobriram o que fazer com os transmissores. Emma se pergunta se Ray saberia a solução e Norman acha que ele seria útil, mas tentará confrontar Ray sozinho. No entanto, Ray interrompe a conversa deles e pergunta sobre o que eles estão falando. Ele os tem seguido desde aquela noite. E pergunta a eles o que aconteceu no portão. Ele pede para eles vomitarem logo a verdade. Mas enquanto eles se afastam, Isabela percebe que eles estão sumidos. Ray acredita em tudo que eles estavam dizendo, mas Ray diz que só acredita vindo de Norman, já que Emma é uma idiota inútil. Você é uma vítima. Ray tenta descobrir quais crianças poderão se juntar a eles em seu plano. Mas Emma diz a ele que vai trazer todos. Ray acha que não há chance de todos eles fugirem. Já que a maioria das crianças mal consegue correr. Não só isso, mas eles estão vivendo dentro de uma fazenda que colhe humanos. O mundo exterior provavelmente é apenas um lugar governado por demónios que atacarão humanos em qualquer chance que tiverem. A única opção deles é deixar os mais novos para trás. Mas Emma diz que nunca permitirá que isso aconteça. Ela quer que todos em sua família sejam salvos. E nunca quer ver mais ninguém terminando como Connie. Ela diz a Ray que não vai negociar sobre isso. E Ray pergunta a Norman se ele realmente vai seguir com o plano idiota dela. Norman diz que não vai abandonar Emma. Afinal, ela sempre se coloca acima dos outros. Mesmo que ele esteja em um navio afundando, ele a seguirá até a morte porque gosta dela mais do que qualquer coisa. E fará de tudo para continuar vendo o sorriso dela. Em vez de chorar, Norman promete que fará tudo ao seu alcance para tapar todos os buracos em seu navio afundando. Pode ser insano, mas este mundo é ainda mais insano. E ele pergunta a Ray se ele vai se juntar a eles também. O sino do jantar toca mais cedo do que o normal. E Carol, um novo bebê, fará parte de sua família junto com uma nova mãe. O nome dela é Caroline. E ela vai estar cuidando deles junto com Isabela. Norman está irritado por ter que lidar com outro adulto junto com os transmissores. Mas Ray diz a ele que isso é uma coisa boa. Ter duas mulheres significa o dobro da trama. Isso não é ridículo. Não é ridículo dizer isso, independentemente de onde esse novo bebê e mãe vieram. Eles ainda precisam localizar os dispositivos de rastreamento. Ray acha que um dispositivo que não deixa cicatriz é avançado demais para existir, então. Deve haver um lugar em algum lugar do corpo onde uma cicatriz foi deixada. Eles são velhos demais, então as cicatrizes desapareceram. Mas Norman tem uma ideia genial de verificar Carol. Já que ela acabou de chegar aqui. Caroline parabeniza Isabela por todas as grandes conquistas que ela teve. Isabela é a melhor mãe atualmente. E produz a carne da mais alta qualidade. Mas Isabela diz a ela para parar com a bajulação e dar a ela um tipo diferente de bajulação em seus lábios específicos. O que você quer dizer com isso? Ela entrega a Carol informações para memorizar sobre as crianças e informa que algumas das crianças conseguiram aprender sobre os demónios. Mesmo que seja contra as regras. Ela diz a Caron que sabe quem são os culpados, mas ordena que ela simplesmente os observe. Ela diz a Caron que ela não é nada além de uma guarda. E para ser apenas um par de olhos adicional. Caron jura sua lealdade à mãe de todas as tramas. Mas dentro de seu quarto, ela fala com o Sr. Cabeça de Batata. E pensa que finalmente poderá realizar seu sonho de se tornar mãe se conseguir localizar as crianças e coletar evidências concretas. Ela definitivamente poderá tomar o lugar de Isabela. Caroline brinca com todas as crianças,
mas ela se aproxima sorrateiramente de Roy e Norman e tenta cumprimentá-los. Enquanto olha para eles com olhos brilhantes. Enquanto ela se afasta, Norman pensa que eles já estão sendo suspeitos. E pensa que eles devem se apressar antes que Isabella os pegue. Enquanto isso, Emma brinca com Carol e Quatro Olhos aqui está prestes a fazer uma pergunta a ela. Mas Emma olha atrás da orelha de Carol e vê um hematoma. Quando ela era mais jovem, sua mãe disse que esses hematomas eram apenas de exames de sangue, mas Emma sente um dispositivo metálico ali. Quatro Olhos não tem mais seu hematoma ali porque provavelmente desapareceu. Mas ela se pergunta por que Emma está tão interessada. Emma diz que é porque ela está interessada em protuberâncias e segura Carol pensando que terá que proteger todas as outras crianças depois de escurecer. Isabella recita códigos. E tenta entrar em contato com a sede, mas ouve a voz da vovó perguntando se os 3 pontuadores perfeitos estão prontos para o envio. Todas as outras plantas falharam. Então ela é a última tábua de salvação deles. Isabella conforta os demónios e promete ter o carregamento pronto e eles acham que esta colheita será a maior. Enquanto oferecem suas orações a ele. No dia seguinte, Emma brinca consigo mesma para chutar a bola para longe e Caron percebe suas ações. Ela informa os outros sobre os dispositivos atrás de suas orelhas. E eles começam a pensar em uma maneira de destruir o transmissor sem alertar sua mãe. Por enquanto, é possível que quebrá-lo possa alarmar sua mãe, então eles não devem tentar quebrá-lo. A menos que estejam prontos para escapar. Uma pessoa observa a conversa deles de dentro dos arbustos e Ray acha que terá uma solução para desligar o transmissor. Ainda assim, eles devem se concentrar em treinar as crianças para serem mais capazes fisicamente para seu grande plano de fuga. Ao longo dos próximos dias, eles começam a brincar com todas as crianças para aumentar sua resistência e Ray se concentra em ensinar-lhes estratégias para se esconderem por toda a floresta. As crianças experimentam seus novos métodos para evitar a captura, mas elas têm um longo caminho a percorrer. Caron acha que a brincadeira deles parece agradável e quer conhecê-los melhor. Então ela pede para brincar com eles com um limite de tempo de 20 minutos. Depois de fazer a contagem regressiva, ela começa a correr em direção a eles como uma estrela do atletismo. E atrai todas as crianças com folhas criativas para capturá-las, ela pega cada uma das crianças. E até explode através das árvores como se fosse uma super-humana, quando está prestes a pegar 2 das últimas crianças, Emma corre para resgatá-las. E corre com toda a sua força para escapar, ela chega a uma área cheia de pilares de pedra, mas Caron sabe que Emma provavelmente está exausta depois de carregar 2 crianças enquanto corria. Ela olha em volta procurando por ela e diz para ela simplesmente desistir, porque se ela visse a colheita naquela noite, então ela estará do lado dela. Encontrei. Com apenas alguns minutos restantes no relógio, Norman e Ray fogem dela e se separam para criar distância. Ela tenta alcançar Norman, mas suas habilidades superiores de parkour permitem que ele a evite no campo. E até desaparece diante de seus olhos, chocando-a com suas habilidades. Ray informa que o tempo acabou e ela se sente derrotada por sua proeza física. Há uma pessoa que ela pode usar, no entanto, e ela sorri para si mesma. Algumas semanas se passaram desde aquele dia e eles perceberam que Caron não fez nada. Norman acha que provavelmente há um espião entre as crianças de olho neles. E Ray concorda que alguém é definitivamente um traidor. Uma vez pronta, Emma encara todos que entram na família que ela antes pensava que vivia em paz, é tudo uma fonte de suspeita. Depois de alguns dias, Isabella se encontra com Caron e diz a ela que notou como ela tem testado sua força física. Mas diz a ela que não está preocupada, para ela Caroline não é nada mais do que uma apólice de seguro. Então ela deve apenas ser uma boa menina obediente e agir como seu peão se ela continuar sendo uma boa menina. Então Isabella promete que ela cuidará para que ela se torne uma mãe. Caroline sai da sala derrotada. E pega sua boneca e a rasga. Sua raiva cresce enquanto ela pisa na boneca prometendo que ela trará a queda de Isabella e se tornará a própria mãe. As crianças continuam treinando e criam equipes de revezamento. Para fortalecer seus planos de fuga. Depois, Norman pergunta a Ray quanto tempo falta para ele criar seu dispositivo de hacking de transmissão. Ray acha que estará pronto em 10 dias. Então Norman diz que eles farão sua fuga, então choca a ambos que vai ser tão apressado. Mas Norman acredita que eles precisam escapar antes do inverno para garantir que sobrevivam ao mundo exterior para apoiar seus planos. E descobrir qual criança está espionando eles. Eles planejam se encontrar com Don e Gilda, de quem eles mais suspeitam. Dentro da antiga biblioteca, Emma diz a eles que sua família está sendo vendida para pessoas más, mas enquanto Don pensa que ela está apenas brincando. Gilda acredita em tudo que eles têm dito a ela e diz a Don para acreditar neles. Norman e Emma escondem a verdade sobre os demónios dizendo que as crianças foram apenas enviadas para famílias horríveis. Depois que eles saíram, Ray fica com raiva dele por esconder a verdade, já que eles não saberão quem é o espião.
No entanto, Norman preparou uma armadilha dizendo que disse a Dawn que a corda estará embaixo da cama de Norman. Enquanto Gilda terá sua corda escondida dentro do banheiro, dependendo de onde a corda desaparecer. Eles descobrirão quem é o espião real. Enquanto todos dormiam naquela noite, Gilda acordou e saiu da sala. Mas Emma notou embaixo da porta de Isabela um pedaço de papel foi deixado dizendo que a corda está embaixo da cama de Norman. A porta se abre na frente de Gilda. E Caron a recebe. Emma tenta ouvir escondido, mas Gilda diz a ela que ela não tem nada em sua mente e agradece por ser tão carinhosa. Enquanto ela está prestes a sair, Caroline revela que sabe que Emma contou tudo a ela, aterrorizando Gilda. Ela promete proteger Gilda enquanto ela dedura. Mas Gilda a afasta porque não quer levar pontos. Caroline sussurra em seu ouvido, dizendo que se ela alguma vez procurar proteção, ela sabe onde ir depois. Gilda tentou voltar para dentro sorrateiramente. E Emma está feliz em vê-la. Ela chora e abraça Emma, mas a raiva de Caron cresce. Porque ela quer encontrar alguém que lhe forneça informações. Na manhã seguinte, Norman pergunta a Ray porque ele acha que alguém se ofereceria para vender seus próprios camaradas. E Ray revela que poderia ser para evitar ser enviado e comido pelos demónios. Suas palavras continuam intrigando Norman ao longo de todo o dia e ele pergunta o que Emma faria se ela descobrisse que alguém os estava vendendo o tempo todo. Emma diz que tentaria resgatá-los porque eles são todos família, afinal. E sua pureza traz um sorriso ao rosto de Norman. Ele vai com Ray para verificar acima do banheiro, descobrindo que a corda ainda está lá. Eles então vão para sua cama. Mas não há corda lá e Ray acha que é uma pena que Dawn os tenha vendido. Traidor era você, Ray. Peguei você, vadia. Este foi o movimento de QI 300 de Norman. Em vez de armar uma armadilha para Dawn e Gilda, ele propositalmente armou 4 armadilhas, 2 para enganar Ray e fazê-lo acreditar que ele estava sendo honesto. No entanto, a armadilha real destinada a Dawn foi deixada no refeitório. E a armadilha de Gilda estava na biblioteca. Eu nunca tive nenhum conhecimento da armadilha embaixo de sua cama, então é terrivelmente coincidência que ela tenha desaparecido. Quando Ray é o único que sabia sobre isso. Ray se deita derrotado, mas começa a rir. Ele está surpreso que Norman foi capaz de pegá-lo. E ele revela que ele tem espionado eles o tempo todo. Norman sabia Ray. Era a melhor pessoa para influenciar cada ação em seu plano, especialmente com sua inteligência para impedi-lo de ser detectado. Norman pergunta a Ray há quanto tempo ele está trabalhando para a mãe. E Ray diz que tem feito isso desde que foi trazido para este lugar. Ele pergunta a ele se os transmissores podem realmente ser destruídos, mas Ray não lhe dirá nada. Já que eles vão abandoná-lo agora. Norman rejeita a ideia disso dizendo que ele o manterá ao lado deles sob 3 condições. 1 é garantir sua segurança, 2 é contar a eles tudo o que ele sabe e 3 é desertar. Norman quer que ele mude de lado e se torne um agente duplo. Ray se pergunta por que Norman está tão inflexível em permanecer. Amigos dele e Norman diz que as palavras de Emma o inspiraram a continuar sendo uma família, mas ele está intrigado porque Ray escondeu o coelho. Para que pudessem descobrir sobre os demónios. E porque ele tem constantemente fornecido informações a eles em vez de apenas atrapalhá-los, ele se pergunta se Ray é realmente o inimigo deles. E Ray diz que se ofereceu para ser um espião por vontade própria, tudo foi para preparar o terreno para seu grande plano de fuga, ele se esforçou para fazer uma oferta com sua mãe. Se ela se beneficiasse de seu trabalho, ele pede que ela atrase seu envio até que ele tenha 12 anos. E compre para ele todos os tipos de itens de fora da fazenda, durante todo esse tempo ele tem usado esses itens para criar um objeto que neutraliza o transmissor. Então, neste jogo geral, ele é a maior carta-trunfo para derrubar a mãe deles, todas essas informações serão a maneira deles de escapar. E até mesmo enviá-los para o portão naquele dia para ver Connie foi apenas para salvá-los, ele tem apenas uma condição para fornecer a Norman todas as informações. E mentir para a mãe, e essa condição seria fingir que ele vai salvar todos por Emma, mas quando chegar a hora. Ele quer que ele abandone todos os outros, independentemente da melhora de todas as crianças mais novas, Ray as vê como peso morto. Se ele não aceitar sua condição, então é melhor ele apenas morrer aqui, Norman concorda relutantemente. Mas pensa que esta é uma situação miserável, Ray se afasta confiantemente e Norman luta para pensar em algo, tudo acabou de sair perfeitamente para Ray. Mas enquanto Norman continua pensando, sua mente finalmente percebe algo, e ele ri disso e Norman percebe que ele estragou tudo, à noite ele entra sorrateiramente no quarto para se encontrar com Isabela. Como planejado, mas inventa mentiras para mantê-la distraída, dizendo que Caron tem feito movimentos egoístas contra ela. Ela diz a ele que Caron é apenas o seguro de último recurso, já que ele era um cão de guarda inútil. Isso não impediu Norman e Emma de verem os demónios, Ray afirma que vendeu seus melhores amigos desde então.
E está constantemente espionando Caroline para que ela pague. Isabella honra o acordo deles e diz que lhe dará o que ele quiser. Dentro do túnel, Norman foge com o resto das crianças, mas quando ele se vira, ele vê a cena de todos os seus camaradas caindo, até mesmo Emma está deitada com sua vida sugada. E o demoníaco gigante aparece atrás dele. Norman acorda aterrorizado, mas tenta manter um sorriso para não preocupar as outras crianças. Dentro da floresta, Emma pergunta o que aconteceu com o espião. E Norman sai e revela que ele é quem tem espionado eles durante todo esse tempo. A mente de Emma está sobrecarregada de informações. Ray tenta explicar que ele ia avisá-los sobre tudo. Mas eles acidentalmente deixaram o coelho no portão, o que fez com que Isabella suspeitasse. No entanto, ele está do lado deles e fará de tudo para salvar todas as crianças. Emma acha que isso não é como ele. E acha que será ótimo que todos serão salvos. No entanto, ele saber disso o tempo todo a preocupa e ela pergunta a ele se ele estava experimentando em outras crianças. Para desenvolver sua tecnologia de bloqueio de transmissores, ela se pergunta o que aconteceu com aquelas crianças e diz a ele para prometer. Para nunca escolher crianças assim, ele promete que não vai, mas à distância Dawn fica com raiva porque eles não estão tentando resgatar Connie do mundo exterior. Gilda se pergunta se há algo muito mais sinistro acontecendo em segundo plano. Ela notou que algo está errado com a casa. E se encontrou com Emma para contar a ela sobre isso. Dentro da casa provavelmente há uma sala secreta escondida ao lado do seu quarto. Ray sabe que esta sala é provavelmente a maneira como ela se reporta ao QG para outras mães, mas Ray nunca soube onde ela existia. Dawn sugere que eles tentem invadi-la. Mas Ray diz a ele que eles não ganharão nada com isso, exceto expor seu conhecimento do lugar, sem mencionar que Scar nos pegar no processo. Ela terá todas as evidências de que precisa para se livrar deles. E se tornar a próxima mãe, Ray pergunta a ele se ele poderia preparar o jantar. Para que não seja suspeito que todos eles desapareceram e Dawn relutantemente concorda em sair. No entanto, quando ele desce as escadas, ele se vira para o quarto de Isabella e bate na porta sem obter resposta. Ele entra no quarto e tenta procurar uma porta secreta puxando a estante. Após algumas tentativas, Gilda puxa a porta para o lado. Mas a porta está trancada e alguém começa a entrar no quarto. Seus corações afundam. No entanto, Phil entra e diz que estava apenas brincando de esconde-esconde com as outras crianças. No dia seguinte, Dawn se prepara para executar seu plano. E encontra sua mãe para roubar a chave dela e mostra para Gilda. Mesmo que tenha corrido bem, Isabella notou que algo estava terrivelmente errado com suas ações. Dentro da biblioteca, Emma mostra a eles algo que ela descobriu. Depois de estar na biblioteca por muito tempo, um autor chamado William Minerva tem vários livros aqui com mensagens secretas. Ao mesmo tempo, Dawn finalmente abre a porta para entrar na sala. Emma e seus amigos tentam decodificar a mensagem. E eles notam que cada círculo tem código Morse escondido dentro dele. Dawn e Hilda fecham a porta atrás deles. E encontram uma porta secreta para uma área subterrânea. Eles decidem entrar e acender um fósforo. Enquanto isso, as palavras dúvida, perigo, correr, verdade, colheita, monstro e fazenda estão todas escondidas em código Morse. Norman se pergunta se isso poderia significar que existe uma sociedade humana lá fora. Dawn e Gilda olham ao redor da sala. E encontram o coelho de Connie, percebendo que Emma estava mentindo para eles sobre ela estar viva durante todo esse tempo. Norman acha que definitivamente vale a pena investigar esses livros. E Emma acha que pode haver algo escondido dentro para sobreviver na natureza. Ao mesmo tempo, Dawn e Gilda ouvem sua mãe entrando em seu quarto e pensam que estão perdidos. Enquanto Emma e o resto vão jantar, eles notam que os únicos dois que faltam são Dawn e Gilda, causando medo neles. Dawn e Gilda tentam se mover para sair. Mas Isabella ouve o movimento deles. Ela está pronta para abrir a porta para ver o que pode ter causado o barulho, mas uma criança entra correndo. Dando a Isabella a chave da sua sala secreta, ela percebe que deve tê-la deixado cair. E Dawn e Gilda conseguiram sair pela outra porta. Eles se encontram tarde quando todos estão dormindo e Dawn revela que eles verificaram a sala de baixo. Ray fica furioso por causa do quão perigoso e imprudente eles foram. Então Dawn pergunta a ele o que teria acontecido se eles também fossem mortos. Como Connie, cujo coelho permaneceu naquela sala. Emma se desculpa por mentir para eles e Dawn exige que eles contem tudo. Depois de ouvir a verdade, Gilda e Dawn ficam aterrorizados e Dawn pergunta a eles por que esconderam a verdade durante todo esse tempo. Ele derruba Norman com um soco. E continua a atacar Ray junto com ele. Ele pergunta a Emma se eles os veem como peso morto que precisa ser protegido durante todo esse tempo e chora perguntando a eles como eles mentiram para sua família. Para seus irmãos. Ele sai para se acalmar e pensa lá fora que não é culpa deles por mentir, ele é ignorante e impotente. E sente que não é nada além de peso morto para eles. Ele deseja ser mais forte. E Gilda o conforta dizendo que ele se tornará mais forte. Emma sai-se desculpando por não confiar neles durante todo esse tempo.
Norman e Ray vêm-se desculpar também. E juntos eles fazem as pazes com uma semana restante até a execução de seus planos. Norman começa a suspeitar das palavras de Ray de dizer que faria de tudo para impedir que os dois fossem mortos. Debaixo de sua cama, Norman descobre o plano real de Ray. E acha incrível. Enquanto Ray conversa com sua mãe, ele mente sobre seu ferimento e diz que Norman está planejando matá-la para escapar. Ela diz a ele que vai garantir que seus planos falhem. Mas ela recebeu notícias da alta cúpula dizendo que o próximo carregamento foi agendado. E vai ser no aniversário de 12 anos de Ray. O resto das crianças explora a floresta e discute seu plano, mas enquanto conversam, Caroline é vista os ouvindo. Ela diz a eles que viu tudo. Na noite passada, ela ouviu todos eles e está tão animada para finalmente conseguir o que quer, então ela gira como uma bailarina. E pergunta a Emma se eles gostariam de se juntar a ela. Norman quer ouvir as condições dela. E Caroline revela que quer se juntar a eles para que possa assumir a posição de Isabela como mãe. Ela quer escapar de sua própria situação. E revela o número tatuado nela. Ela os informa que também era uma garota criada em uma dessas fazendas. E que certas garotas aos 12 anos podem escolher entre morrer ou se tornar uma mãe. Contanto que tenham notas quase perfeitas e tenham uma recomendação de uma mãe, elas poderão ter essa escolha. No entanto, elas nunca poderão deixar as instalações e ela mostra a eles o chip implantado dentro dela. Se ela fosse deixar a fazenda, o chip descarregaria eletricidade para parar seu coração. Além disso, se ela morresse, um alarme avisaria os demónios. Então matar Isabela não seria uma opção. A única coisa que Caron quer agora é uma vida pacífica como mãe. Então, ao escapar, ela seria capaz de eliminar Isabela e garantir sua posição. É por isso que ela quer cooperar com eles e oferece sua mão a Norman. No entanto, Emma quer confirmar como ela garantiria a segurança deles. Aaron diz que Ray exporia seu plano para Isabela instantaneamente. Se ela os traísse, então ela promete manter este acordo em segredo. Emma acredita nela e Norman aperta sua mão. Isso a excita. E ela promete dar-lhes qualquer informação que eles queiram para ajudar na sua fuga mais tarde naquele dia. Emma sente que é muito conveniente para Caron ajudá-los, mas Norman já percebeu o plano dela. Se ela realmente se importasse com suas vidas, ela os teria ajudado a escapar imediatamente. Ela está apenas fazendo isso para ganhar sua confiança. E encontrar evidências concretas para derrubar Isabela e enviá-los para fora. Encontrar o bloqueador de transmissor de Ray será a única evidência que ela precisa. Mas Ray garante a eles que não vai estragar ao escondê-lo. Norman acha que eles podem evitar os riscos. E obter informações se jogarem suas cartas corretamente. À noite, Isabela caminha até o portão para receber o pacote mais recente dos demónios. Dentro está uma carta junto com uma caixa preta. Norman e Emma batem na porta de Caron e ela abre para deixá-los entrar. Sua boneca sem vida os assusta. E ela diz que eles podem perguntar sobre qualquer coisa que gostariam. Emma pergunta sobre o monitor que os rastreia. E Caron fica chocada por terem aprendido sobre isso. O objeto exibe apenas as localizações das crianças. Mas não os identifica. Eles perguntam a ela sobre onde os rastreadores estão localizados. Ela revela que está nas orelhas. E eles fingem estar chocados. No entanto, ela não sabe como destruir os rastreadores. Então cortar as orelhas seria a única maneira de se livrar deles. Ela continua a revelar que existem outras 5 plantas. Como esta e o mundo exterior é habitado por humanos que tratam os demónios como iguais. Norman pergunta como é a segurança e ela diz a eles que é extremamente relaxada porque eles confiam na parede e nos transmissores. Para manter as crianças presas. Norman e Emma agradecem a ela pelas informações e começam a sair, mas Caroline começa a rir histericamente. Porque enquanto falava com eles, ela descobriu que eles sabiam sobre a localização do transmissor. E como destruí-lo. Afinal, eles não tiveram absolutamente nenhuma reação ao aprender sobre o transmissor. Eles nem sequer tentaram senti-los atrás de suas orelhas. Ela se pergunta quais segredos eles estão tentando esconder e pergunta a eles se já ouviram falar dele. Ela diz que vai contar a eles sobre ele na próxima vez. Se eles voltarem. Ray brinca com sua nova câmera enquanto Isabela olha tristemente para ele. Ele tira uma foto com sua Polaroid e pergunta a ela se ela poderia discutir o plano deles depois do almoço. O relógio toca naquela noite e Isabela risca a data sabendo que o dia para a fuga deles finalmente chegou. No dia seguinte, no playground, Ray repassa o plano mais uma vez com os outros. Depois do almoço, ele tentará atrair a mamãe para longe vendendo cornet. Enquanto isso acontece, ele quer que o resto suba na parede. E explorar a área ao redor. Don e Gilda saem, mas Norman tem más notícias.
Caron descobriu sobre o dispositivo deles para quebrar os transmissores. E começará a procurar por ele. Norman se pergunta se Caron encontrará as evidências de que precisa antes que eles possam escapar. Mas Ray diz que já cuidou dessa parte. Caron senta em seu quarto e se pergunta por que as crianças estavam mentindo sobre os transmissores. E como eles vão destruí-lo. Ela percebe que eles provavelmente já fizeram um dispositivo de bloqueio de transmissor. E essa seria toda a evidência de que ela precisaria. Então ela decide invadir a casa. No quarto das crianças, ela procura em todos os lugares possíveis ao redor da cama de Ray, mas Phil passa e a vê procurando. Isso a pega de surpresa, mas ela tenta dizer que estava apenas limpando o chão depois de mover a cama e acomoda. Ela encontra um bilhete embaixo. E percebe que finalmente obteve o item que estava procurando. Emma e Norman ouvem seus passos altos. Mas Ray sorri, já que ela caiu em sua armadilha. Caroline lê o papel porque está feliz por ter encontrado outra sujeira sobre Isabela. Ela pensa que se a vovó descobrisse, então Isabela seria completamente destruída, sem nenhuma dúvida. No entanto, ela se pergunta como Ray saberia disso. Quando a própria Isabela não deveria ter ideia sobre isso. Caron ouve batidas na porta. E ela vê Isabela segurando um objeto afiado. Ela aponta para Caron, que se prepara para ser atacada. No entanto, Isabela lhe dá uma carta e diz para ela abrir. Caron lê a carta chocada e treme. Isabela se despede e todos os planos de Caron foram destruídos. Caroline lê a carta parabenizando-a por se tornar mãe da quarta planta. Isabela explica que a está recomendando há anos, então a vovó está aqui agora esperando para buscá-la. O rosto de Caroline não demonstra nenhum sinal de felicidade. E ela amassou o papel em suas mãos quando Isabela saiu. Caroline se sentiu absolutamente derrotada. No entanto, esta é sua última chance de destruir Isabela, então ela olha para a caneta e promete nunca deixar Isabela ter sucesso. Antes de sair, Caron tinha pedaços de papel junto com uma caneta e um objeto dentro da sacola branca. E ela o escondeu em algum lugar específico. Ela caminhou em direção ao portão e entrou. A vovó estava esperando por ela com um sorriso. E Caron criou coragem enquanto caminhava para frente. Ela tentou avisar a vovó e tirou o pedaço de papel para mostrar à vovó. Depois de ler, a vovó se pergunta se ela está tentando dizer que as notas perfeitas estão tentando escapar. E ela diz a ela que ela está exatamente certa. Ainda assim, a vovó diz: enquanto estiverem sob controle, está perfeitamente bem, porque ela já fez a mesma coisa. Ela diz a ela que os filhos de Isabela e sua planta são especiais e qualquer um que tente substituí-la causaria um grande inconveniente à vovó. Já que ela traz os maiores lucros. Caroline percebe que caiu na armadilha de Isabela. E um demônio gigante vem detrás da vovó. Isabela prepara o almoço para as crianças. E enquanto todos estão comendo e aproveitando o jantar, Caroline está prestes a ser o jantar deste demônio assim que ele a comer. Desde que era criança, ela cuidou do brinquedo de bebê até seu 12º aniversário, onde lhe foi dada a opção de tentar viver. Como mãe, ela logo depois recebeu a cicatriz e conheceu a vovó. Enquanto o demônio se aproximava, ela se lembrou da quantidade de estudo e desenvolvimento de habilidades que passou, juntamente com o treinamento de combate. Ela manteve o brinquedo com ela e mesmo agora ele olhava para ela enquanto ela tentava lutar contra o demônio ao longo dos anos, ela continuou fortalecendo suas habilidades. Até que ela tropeçou em um médico misterioso tendo uma conversa. Ao sair da sala, ele deixou cair uma caneta que ela pegou e guardou com ela. Antes de deixar a fazenda, ela deixou aquela caneta misteriosa junto com pedaços de papel para as crianças encontrarem. O demônio finalmente a agarra. E seu último desejo antes de morrer era que as crianças escapassem com toda a sua força. Ela queria que eles sobrevivessem. E para destruir este mundo amaldiçoado por Deus. Esses foram seus últimos pensamentos antes que a flor florescesse. Por favor. Que banquete! Mais tarde naquele dia, Ray se encontra com Isabela para cumprir seu plano de distraí-la ao mesmo tempo. Norman e Emma correm para explorar as paredes. Enquanto caminham, Isabela diz a ele que se livrou da irmã Caron. E Ray foge com medo. Ele abre a porta dela para ver que ela sumiu do quarto. Ela diz a ele que se livrou dela porque ela não era mais útil. E o mesmo acontecerá com ele agora. Ele sempre foi seu cachorrinho útil. E ela o manteve por perto mesmo sabendo que ele era um agente duplo mentiroso. Ela não queria deixá-lo ir até o último momento, mas as coisas mudaram. Então ela monitorará seus amigos pessoalmente. Ele tenta abraçá-la para impedi-la, mas ela o afasta e o tranca dentro do quarto. Enquanto olha para a bússola, ela sabe que Emma e Norman são provavelmente os que estão correndo.
Don e Gilda ficam preocupados porque não viram um sinal de Ray. Mas Isabela sai e sorri para eles enquanto caminha em direção a Emma e Norman. Don corre para dentro para tentar resgatar Ray. Ele ouve Ray batendo na porta. Então Don corre com força total em direção à porta e a derruba. Ray corre para fora da casa para alcançar a mãe antes que ela alcance seus amigos, mas quando Emma tira a corda, ela e Norman ouvem uma pessoa caminhando à distância. Eles veem a mãe se aproximando deles e se perguntam como seu plano poderia ter falhado. Isabela diz que já se passaram 10 anos. Mas esta é a primeira vez que eles vão conversar sem nenhum engano. Ela diz a eles que agora eles não são nada além de criadores e gado. Mas ela ainda os ama do fundo do coração como se fossem seus filhos, e é por isso que ela quer que eles desistam de resistir. Ela quer que eles vivam uma vida sem dor. Já que basta um momento para morrer enquanto eles vivem vidas longas e felizes, Emma diz que não há nada de pacífico nessa forma de viver. E preferiria sentir dor incontável enquanto estivesse livre e viva. Isabela diz a ela que o mundo exterior é cheio de miséria e dor. E que eles deveriam simplesmente desistir. Norman diz que já não quer ser um bom garoto e Emma corre em direção à mãe para tentar neutralizá-la. Ela tenta pegar a bússola. Num instante, Isabela quebrou a perna dela de forma limpa e Ray, junto com os outros, chega, ela diz a Norman. Ele fez bem em perceber que deveria simplesmente desistir, eles são seu alimento precioso de alta qualidade. E ela vai se certificar de criá-los. Para serem o melhor gado até o fim, Isabela volta e Phil, junto com alguns outros, percebe que algo está estranho na forma como Emma quebrou a perna. Mas essa ainda não é a pior parte. Quando Emma quebrou a perna, Isabela disse a ela que ela se curaria em 1 ou 2 meses, já que foi quebrada de forma limpa, assim ela pode se concentrar em celebrar amanhã. Porque será o último dia de Norman com eles antes de ser enviado, Norman percebe que vai encontrar sua desgraça. E que acabou para ele, de volta para casa, Norman observa Emma para se certificar de que ela está bem. Ela alcança as mãos dele e começa a chorar, Norman diz a ela que o plano ainda não acabou. Mas ela diz para ele calar a boca porque ele será enviado amanhã, seu rosto não passa de um sorriso caloroso e ele sai para pegar um pouco de água. Mas na fonte ele luta para sequer girar a torneira e o copo cai direto de sua mão, sua mente está em completa desordem, Ray grita de raiva. Porque ele quer encontrar uma maneira de salvar Norman, ele diz a Don e Gilda para deixarem tudo pronto para que eles possam escapar esta noite, Ray entra no quarto de Emma. E ele diz a ela que eles vão salvar Norman esta noite, Norman reúne coragem para se levantar novamente e volta para o quarto. Antes de entrar, ele se certifica de colocar um sorriso no rosto para facilitar as coisas para Emma, no entanto. Ray está sentado lá e eles dizem a Norman para fugir sozinho esta noite, ele se desculpa porque não vai. Mas eles gritam com ele para fazer isso, eles querem que ele desative seu transmissor e se esconda na floresta ou em algum lugar próximo. Até que o resto escape, mesmo que isso possa alarmar os demónios, Ray sabe que eles não aumentariam a segurança, suas 2 regras são: garantir que o gado seja criado em um ambiente seguro sem descobrir a verdade, garantir que seus cérebros se desenvolvam adequadamente. Norman pensa em 1 milhão de coisas dando errado. Mas Ray conhece mais maneiras de resolver todos esses problemas e quer que Norman faça qualquer coisa para sobreviver. Norman, no entanto, se recusa a fazer nada disso. Porque eles podem substituir seu envio por Emma ou outra pessoa, ele não permitirá que mais ninguém morra em seu lugar. Mas Emma sugere que Ray pode simplesmente quebrar a perna dele também, se alguém estiver machucado, eles não seriam mais carne de alta qualidade. Ray acha que ela é um gênio por sua ideia. E continua dizendo que eles poderiam até pegar uma doença para garantir que não sejam enviados de forma alguma. Eles farão o que for preciso para salvar Norman. E ela diz a ele que eles são família, então ela fará de tudo para continuar vivendo junto com ele. Norman chora e concorda em seguir o plano deles. Ray entrega a ele o dispositivo de bloqueio do transmissor. E diz para ele explorar a parede antes de se esconder amanhã. Este foi o item que Ray passou 6 anos tentando criar a partir de vários itens. E ele fez tudo isso desde o dia em que descobriu a verdade sobre sua situação. Norman pergunta a ele como ele foi capaz de descobrir a verdade. Então Ray finalmente revela, desde que nasceu, ele era uma criança rara que não tinha amnésia infantil, ele ainda tem todas as suas memórias desde que nasceu. E se lembra de um lugar escuro onde estava ouvindo uma canção de ninar. Mesmo que esteja tudo nebuloso, ele se lembra de como os demónios pareciam e como os bebês foram divididos em 5 grupos. Antes de entrar em um túnel escuro para vir para cá, o portão não leva ao exterior, ele só leva ao quartel-general. No entanto, esta é a razão para a segurança relaxada, já que eles sabem que ninguém pode escapar pelo portão. Por causa disso, Norman escapará amanhã. E eles vão esperar enquanto Norman se esconde na floresta à noite. Isabela disse a todos que esta será a última noite de Norman na casa com eles, todas as outras crianças tentaram agir normalmente. Mas antes de dormir, Norman abriu sua comoda e encontrou as coisas que Caron deixou, chocando-o. Durante a brincadeira no dia seguinte,
Norman correu até a parede com a corda. Mas decidiu não ativar o dispositivo de bloqueio do transmissor. Ele amarrou a corda em uma árvore. E a usou para ajudá-lo a correr pela parede. Ele quase escorregou, mas finalmente conseguiu. A visão à distância o chocou. E ele sorriu com um olhar determinado. Emma e Ray encaram Isabela. Quando ela se pergunta para onde Norman poderia ter ido, eles estão felizes que ela finalmente verá que Norman escapou, mas para a surpresa de todos. Ela sorri e o recebe de volta. Todos eles estão chocados e o rosto de Norman está cheio de derrota. Ray grita com ele por não escapar. Mas Norman diz a ele que não vai escapar. Ele se afasta e diz a Ray para ouvir. É por isso que a segurança é desnecessária. No entanto, ainda há uma maneira para eles escaparem. Ele mostra a eles a estrutura de todo o complexo da fazenda. Tem a forma de um hexágono. E o quartel-general fica diretamente em frente a eles. O resto das regiões provavelmente são as outras casas. Ele explica, então a única opção deles é escapar pela ponte que só é encontrada ao lado do quartel-general. Phil entra e diz que a mamãe está procurando por ele. Antes de sair, Norman entrega a Ray o dispositivo que ele não usou. Ele explica que não queria cometer um único erro. E ele está feliz porque teria sido tudo um desperdício. Emma tenta dizer para ele esperar, mas Norman abraça os dois e agradece por terem tornado sua vida maravilhosa. Enquanto embala seus itens, ele vê o nostálgico telefone de barbante que ele usou uma vez. Quando ele estava doente, Emma entrava sorrateiramente para tentar conversar com ele. A mãe deles descobriu e perguntou por que ela estava ali. Ao que Emma respondeu que Ray lhe disse que ela seria imune. Ray disse que o livro afirmava que idiotas são imunes a doenças. Norman ouvia o plano de todos, mas Emma voltou sorrateiramente para conversar com ele. Ela lhe entregou o telefone copo que Ray criou. Mas Isabela a puxou do outro lado. Emma falou e Norman a ouviu. Isso trouxe alegria a todos eles e agora estas são memórias que Norman valoriza. Antes de partir pela última vez, Emma não suportava a visão de seu amigo de longa data falecendo, então, antes que ele se virasse para ir embora. Ela correu e jogou fora suas muletas, tentando agarrar Norman em um instante. Ela tentou neutralizar seu transmissor. Para que ele pudesse escapar. Mas Norman a jogou para longe dele e a chamou de idiota. Ela grita que não vai deixá-lo ir. E não vai respeitar seu desejo. As emoções de Norman o dominam e ele percebe que ela é tola e ingênua. Mas é por isso que ele a ama. Quando ele está prestes a segurar seu rosto, Isabela diz a ele que é hora de ir. Ele se levanta e Isabela avisa Emma dizendo que vai acabar com ela. Se ela tentar algo assim de novo. Norman finalmente sai, mas enquanto caminha, ele pergunta a Isabela se ela está realmente feliz. Ouvir essa pergunta a choca e ela diz a ele que está muito feliz depois de conhecê-lo. As portas para o portão se abrem. E Norman finalmente entende seu destino. Ele caminha em direção ao caminhão preparado para encontrar sua desgraça. No entanto, Isabela diz que eles vão ficar esperando aqui por um tempo. E Norman vê algo que o surpreende completamente. No dia seguinte, Emma olha por toda a casa. Mas só continua vendo sinais de que Norman está desaparecido. Ela está completamente arrasada com isso, mas as crianças notam que Ray também está arrasado. Desde que Norman partiu, Don e Gilda tentam se encontrar com eles naquela noite, mas Ray desistiu completamente. Ele não se importa mais em fugir. Ele pede desculpas a Emma e ao resto em seu quarto. Emma cai em lágrimas, mas vê Isabela olhando para ela. Ela a abraça para tentar aliviar sua dor. Mas diz que, se ela desejar, pode recomendá-la para se tornar uma mãe. Ela segura seu rosto dizendo que não pode fazer mais nada. Além de assistir este ciclo miserável continuar acontecendo. Se ela se tornasse uma mãe, no entanto, ela poderia viver uma vida pacífica. Emma rejeita essa ideia, então Isabela se levanta. E diz a ela para sofrer até o fim, assim como ela está atualmente. Os dias passam. E Emma continua afundando cada vez mais na depressão, mas ela não está sozinha, pois Ray está completamente destruído. Isabela continua observando-os e sorri. Antes que percebessem, 1 mês e meio inteiro havia-se passado e o aniversário de Ray é amanhã. Dentro do refeitório, Ray canta uma canção de ninar e Emma pergunta a ele o que ele está fazendo agora. Ray diz que está cantando seus adeus a esta casa, já que amanhã é seu aniversário. Emma caminha em direção a Ray e ele pergunta a ela se ela realmente jogou tudo fora. Ele sabe que ela não desistiu nem um pouco. E Emma sorri para ele. Para honrar o sacrifício de Norman, ela nunca desistiria. Eles não conversaram nesses 2 meses e fingiram estar deprimidos o tempo todo. Para tirar a suspeita deles. A mãe deles estava de olho neles como um falcão, então Emma tentou cegá-la para todos os outros. Don e Gilda têm cuidado de todo o equipamento. E preparação de equipamentos.
Ela até desenvolveu um plano de fuga e Rei diz que eles vão escapar esta noite usando o plano dela. Antes de escapar, eles devem superar 2 obstáculos. O primeiro é a vigilância da mamãe, então eles devem distraí-la à noite e afastá-la das crianças. O segundo é o abismo além da parede. A ponte está fora de questão. Já que guardas estarão lá ao saber de uma fuga, então Rei preparou a única solução possível. E mostra a ela os incontáveis recipientes de óleo que ele conseguiu reunir. Isso vai distrair Isabela. E ele também escondeu 10 coquetéis Molotov no hospital para incendiar as outras fazendas. Ainda assim, ele está preocupado com a perna dela. Mas Emma revela que sua perna está completamente bem. Emma se pergunta por que o incêndio distrairia a mãe de persegui-los. Em vez disso, mas Rei revela que já pensou nisso. Ele pega um recipiente de óleo e se espalha. Esta é sua maior ideia porque se ele for incendiado, não há como ela abandonar uma pontuação perfeita. Como ele. Durante todo esse tempo, ele dedicou sua vida a destruir todas as esperanças e sonhos dos demónios. Ele estudou e trabalhou duro para se tornar o mais valioso até este momento. Eles não vão prová-lo, nem que seja sobre seu cadáver, literalmente. Esta é sua forma de expiação também. Já que ele deixou inúmeras crianças morrerem sem salvá-las. Ele não quer que Emma deixe suas mortes serem em vão. E joga um livro para ela. O relógio bate meia-noite e seu aniversário finalmente chegou. Sem pensar 2 vezes, ele acende o fósforo. E agradece a Emma pela ótima vida que viveu com ela. Isabela murmura a mesma melodia que sempre faz, mas ouve gritos que a fazem começar a correr. Dentro do refeitório, ela sente um cheiro horrível. E abre a porta para ver fogo. Emma está de joelhos e chorando por Rei. Isabela pega seu relógio de bolso e vê que o rastreador de Rei ainda está ali. Então ela se pergunta se ele se incendiou. Gilda ajuda todas as crianças a escapar. Isabela lida com o hidrante de incêndio. E quer pelo menos resgatar o cérebro. O hidrante de incêndio acaba e Isabela grita para Emma correr para fora, no entanto, ela vê que ela já partiu. E vai procurar seu rastreador, mas o rastreador a leva a um banheiro vazio. A posição de Emma não mudou. E ela empurra o balde para ver que sua orelha é a única coisa que resta. Isabela percebe que foi presa e se pergunta se as crianças estavam com seus sapatos. Emma corre em direção à parede. E alcança o resto, mas a melhor parte de tudo é que Rei ainda está entre eles. Quando o relógio bateu meia-noite, Emma correu. E pulou para pegar a chama antes que ela acendesse o fogo. As outras crianças batem na porta. E entregam a ela os itens que ela preparou para a fuga. Emma dá um tapa em Rei para fazê-lo entrar em si e as crianças prepararam a armadilha. Eles a encheram com cabelo e carne falsos. Para criar um fedor real de um corpo queimando, a única coisa que resta é o transmissor. Rei ainda está hesitante. Mas ela diz a ele que ele pode morrer em outro lugar e continua dizendo que essas foram as últimas palavras de Norman. Ele havia descoberto que Rei planejava se sacrificar. Como seu plano mestre, quando ele procurou embaixo de sua cama, em sua carta, ele havia dado a ela seus últimos passos a serem dados junto com um presente da irmã Caroline. Então, durante todo esse tempo, Emma tem seguido seu plano depois de receber sua carta. Foi assim que ela ateou fogo para enganar sua mãe. Isabela corre para tentar descer as escadas. Mas percebe que a fechadura de sua porta está emperrada. Rei pergunta a Don como todas as crianças descobriram sobre o segredo. E Don diz a ele que eles enganaram a irmã Caroline para revelar a verdade. Naquele dia, Emma havia dito a Norman que ele deveria contar a todos sobre os monstros. Para garantir que eles estejam a bordo com o plano de fuga. E como Isabela está apenas de olho neles, isso a surpreenderia completamente se todas as crianças estivessem a bordo. Então, quando eles se encontraram com a irmã Caron, as outras crianças ouviram escondido. E o resto foi lentamente trazido sob as ordens de Emma nos próximos 2 meses. Foi assim que eles prepararam todo o equipamento e treinamento necessários para escalar o muro. Quando Emma finalmente chegou, ela viu o fantasma de Norman a incentivando a continuar avançando. Enquanto todos saem, Rei percebe que algo está errado com a contagem de volta na casa. Isabela conseguiu tirar a caixa. E anunciou ao quartel-general que o incêndio ocorreu. Ainda vivo. Emma e Rei ainda estão vivos, meus queridos filhos, Rei Wonder. Swifty, isto é. Realmente, Evan e Phil vêm puxar Isabela, chocando-a. Rei pergunta a ela sobre os bebês e Emma diz que finalmente recuperou o juízo. Enquanto ela ajuda o resto a carregar as outras crianças sobre o muro, ela se lembra de conversar com Don e Gilda sobre as crianças durante o inverno. Seria improvável que os pequenos sobrevivessem.
Emma chegou a entender que ela realmente não pode levar todos com ela e ainda há outras crianças de outras fazendas que provavelmente também precisam de sua ajuda quando ela percebeu isso. Ela trouxe Phil para que pudesse contar a ele a verdade. Phil aceita como um campeão e acredita em tudo que ela lhe disse. Ele percebeu que algo estava errado desde que Kron continuou falando sobre a colheita. E como ela vasculharia todos os pertences de Ray. E ele achou estranho como Emma estava tão assustada com a partida de Norman. Finalmente, caiu a ficha para Phil que todas as outras crianças haviam falecido e começou a chorar. Emma promete voltar para eles, então, por enquanto, ela só vai levar as crianças com 6 anos ou mais para evitar que morram. Ainda assim, ela disse a Phil que voltará para ele dentro de um ano antes que ele seja enviado, mas quando eles voltarem, não serão apenas Phil e as outras crianças. Ela vai se certificar de trazer as crianças de todas as fazendas. Isabela pergunta a Phil onde estão as crianças. E ele corre para levá-los todos em direção a ela, diminuindo seu movimento. Ela anuncia a emergência mais uma vez ao quartel-general e os alarmes disparam à distância. Os demónios entram no modo de alerta máximo e permitem que os soldados matem qualquer um, exceto a carne de alta qualidade. Emma sabia que a ponte estaria lotada de segurança. Então ela mostra a ele o ponto mais próximo da parede. Este era o lugar que Norman havia explorado. Mas Gilda revela que eles planejaram como loucos para este dia. Don passou semanas ficando cada vez mais forte. Para ter certeza de que ele finalmente pode atirar uma pedra que alcança a árvore, eventualmente, seu arremesso foi forte o suficiente para chegar até o outro lado. Sem medo, Don pega um cabide. E desce a corda como um campeão. Eles preparam foguetes engarrafados e os jogam, permitindo que Dan os amarre. Todas as crianças começam a descer uma a uma. Assim como todos os dias em que treinaram. Ray se pergunta como eles se prepararam para tudo isso. E vê o fantasma de Norman ao lado dele dizendo que ele lhe disse. Ele diz a ele para olhar porque ele também hesitou, mas graças a Emma. Ele viu a luz que o faria acreditar que é possível. Ela é a luz inabalável em seu coração. E ele diz a Ray que ela pode lhe dar a coragem de nunca desistir. Isabela recebe a notícia de que as crianças não chegaram à ponte. Ainda não e sabe o único lugar onde eles poderiam ter ido. Uma garota está nervosa em atravessar o abismo. E 2 dos garotinhos também ficam com medo. Isabela corre para tentar alcançá-la. Então Ray agarra a garota e diz a Emma para amarrá-la a ele. Ele então diz aos garotinhos para pararem de agir como garotas. E para se comportarem como homens de uma vez. Ray desce e Isabela chega ao muro. Ela se lembra de ser jovem e usar a corda para pular para o outro lado. As outras 2 crianças conseguem atravessar. E finalmente é a vez de Emma. Antes de partir, no entanto, ela vê o rosto de Isabela olhando para ela. Eles continuam olhando um para o outro. E com um olhar frio, ela se despede da casa que costumavam chamar de lar. E finalmente ela se despede de sua mãe e desce. As cordas são cortadas logo depois e flutuam ao vento. Emma e o resto das crianças fogem. E Isabela desfaz o cabelo pela primeira vez em anos. Ela se lembra de quando era jovem. E olhou através do abismo para aquele mesmo lugar. No entanto, ela ouviu uma melodia tocando no instrumento de um menino. E veio surpreendê-lo. Ela perguntou a ele qual era a melodia e pediu que ele tocasse mais uma vez para ela. Ele começou a tocar de novo. Ela se lembrou do dia em que ele estava sendo enviado pela agora vovó. Isabela havia chorado. Mas ele sorriu para ela indo embora para nunca mais ser visto. Isabela caiu em lágrimas. Desejando fugir no dia seguinte, no meio do inverno. No entanto, a vovó havia dito a ela para voltar. E, tendo-lhe sido oferecido tornar-se mãe, Isabela, determinada, pegou na mão e tornou-se a melhor mãe que podia. Eventualmente, daria à luz uma criança. E assobiava a melodia todos os dias. Num dia qualquer, enquanto na plantação, ouviu aquela mesma melodia que sempre cantava e aproximou-se de Ray, perguntando-lhe como tinha aprendido aquela música. Ela abraçou a barriga e Ray sorriu para ela, perguntando-lhe por que ela o tinha dado à luz. Para sobreviver, mais do que ninguém. Monaga. Isabela admite que finalmente foi derrotada. E puxa a corda de volta. Ela sorri e deseja que seus filhos tenham uma jornada segura. Ela espera que um raio de esperança brilhe em seu caminho. E ela volta para Phil, dizendo-lhe que eles conseguiram sair em segurança. Ela passou a noite inteira confortando o resto das crianças. Emma e Ray correram e ela ficou feliz por finalmente terem conseguido sair, agradecendo a Norman. Este foi o primeiro passo deles. E um novo dia os esperava, um novo Don. Assista ao próximo vídeo. Até a próxima, meus companheiros mestres da trama lendários.